Fala moçada, tudo bem com vocês? É o seguinte, trazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, tentar fazer o mais rápido possível para que vocês tenham acesso às explicações sobre o porquê, ou sobre os porquês que as alternativas corretas são essas aqui e não outras que eventualmente vocês possam ter marcado. Vamos lá. Considere o texto, questão número 1. A região fazia parte do território brasileiro como província cisplatina. O Uruguai foi anexado por Dom João VI. Lembra da última aula que eu falei isso? Pois bem, então o texto vai falar sobre isso. Em 1825, Lavalleja, à frente de um exército de guerrilheiros, tomou a região e a proclamou independente do Brasil, anunciando publicamente sua ligação com a Argentina. Em dezembro desse ano, o Brasil e a Argentina entraram em uma guerra que se prolongou até 1828, quando acabaram reconhecendo a formação de um novo país independente, a República Oriental do Uruguai. Esse texto aí está no livro História do Brasil, do Antônio Pedro. Bem, originalmente localizada em área colonizada pela Espanha, a Cisplatina havia sido incorporada ao Reino Unido do Brasil, de Portugal e Brasil. A questão correta é a letra A, quando foi conquistada pela política expansionista de Dom João VI. A política expansionista de Dom João VI incluía, além do Uruguai, além da província cisplatina, também a Caiena, a região da Caiena, que é a Guiana Francesa. Então, e também a manutenção territorial. O que é manutenção territorial? Havia manifestações contrárias ao governo centralizador no Rio de Janeiro, centralizador de Dom João VI. E aí Dom João VI estava preocupado em aumentar o território colonial e também manter o que já tinha. Então Dom João VI empreendeu uma guerra de invasão na Guiana Francesa, bem sucedida por um tempo, e depois também invadiu o Uruguai. E conseguiu debelar a revolta que aconteceu em Pernambuco. Dessa forma, Dom João VI tinha uma política expansionista de aumentar o território, mas também de manutenção do território que já tinha aqui no Brasil. Então, portanto, é a letra A, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima. Abaixa aqui, cursor. Vamos lá, meu filho. Força, isto. 2. Leia o texto. Entre 1817 e 1820, dois viajantes estrangeiros, Pix e Martius, participaram de uma missão científica que percorreu diversas regiões do Brasil. Ao chegarem ao Rio de Janeiro, anotaram sua opinião sobre a capital do Império. E aí eles dizem: quem chega convencido de encontrar essa parte do mundo descoberta só desde 3 séculos, com a natureza inteiramente rude, violenta e invicta, pode-se julgar, ao menos aqui na capital do Brasil, fora dela. Tanto fez a influência da civilização e cultura da velha e educada Europa para remover deste ponto da colônia os característicos da selvageria americana e dar-lhe cunho de civilização avançada. Língua, costumes, arquitetura e afluxo dos produtos da indústria de todas as partes do mundo dão à Praça do Rio de Janeiro aspecto europeu. Ou seja, então esses viajantes, Pix e Martius, dizendo que o Rio de Janeiro havia se transformado, ou estava parecendo com uma cidade europeia. Muito bem. Indique 2 realizações da administração de Dom João que tenham contribuído para que o Rio de Janeiro adquirisse as características europeias percebidas pelos autores. Então, 2 modificações que Dom João VI fez no intuito de fazer com que, no final das contas, o Rio de Janeiro se parecesse com uma cidade europeia. Né? Então, eu coloquei as seguintes características, as seguintes realizações. Primeiro, construção de novos prédios na cidade do Rio de Janeiro. Então, vários prédios foram criados, inclusive para abrigar costumes, instituições, costumes culturais, teatros, museus e por aí, os espaços culturais de uma forma geral. Também espaços institucionais para abrigar a burocracia real. Aumento da entrada de produtos vindos de outras praças comerciais, proporcionada pela abertura dos portos, decretada em 1808, ou seja, então o Rio de Janeiro se tornou um forte centro comercial porque estava vindo produtos de todos os cantos do mundo, principalmente da Inglaterra. Vinda da missão francesa, que era uma missão cultural. Dom João percebeu que o Rio de Janeiro era uma cidade muito atrasada, culturalmente falando, e na perspectiva portuguesa. Então ele trouxe uma missão francesa justamente para retratar pintores, artistas, cantores, dançarinos e por aí vai, para dar uma animada na vida cultural carioca.
Tá? Criação da Biblioteca Nacional, que existe até hoje, é um prédio belíssimo, eu recomendo a todos que visitem esse prédio, que é maravilhoso. Criação do Jardim Botânico, que está lá também presente, é uma construção maravilhosa, um lugar maravilhoso de muita paz, muita calma. Criação de instituições de ensino superior, ou seja, então todas essas realizações aqui contribuíram para a formação de uma aparência europeia aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos para frente. Questão 3. Em relação ao comércio de importação e exportação no período de 1796 a 1807, a preponderância coube efetivamente ao Rio de Janeiro, tanto na importação, 38,1%, quanto na exportação, 34,2%. A Bahia ficou com o segundo lugar na importação, 27,1%, e na exportação, 26,4%. Esse texto foi adaptado de José Jobson de Arruda. O Brasil no comércio colonial, a data que ele escreveu foi 1980. O trecho acima evidencia a posição do Rio de Janeiro, que dentro do período determinado progressivamente se tornou, letra D de dado, principal porto pelo qual ingressavam na colônia as manufaturas provenientes da Inglaterra e de outras regiões com as quais o Brasil mantinha relações comerciais. Ou seja, devido ao fato de que a sede do Império Português era o Rio de Janeiro, o porto do Rio de Janeiro se tornou a principal porta de entrada de produtos e a principal porta de saída de produtos também. Tá? Então, o Rio de Janeiro ele vai substituir o Porto de Salvador, que também era muito importante. Então, portanto, o Rio de Janeiro passa a ser o principal porto, principalmente devido à presença da corte e à demanda que a corte tinha em relação a produtos vindos da Europa. Ok? Então, letra D de dado. 4. Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, o Rio de Janeiro foi inundado de mercadorias inglesas. Então, mais do que claro, a Inglaterra foi a principal beneficiada, primeiro com a abertura dos portos em 1808 e depois com os tratados comerciais feitos em 1810. Esses tratados comerciais de amizade e de comércio com a Inglaterra, feitos em 1810, davam uma taxa preferencial de exportação para os produtos ingleses. Tá? Por isso que o Rio de Janeiro foi inundado com produtos ingleses. Vamos lá. Algumas sem qualquer utilidade, como o registro viajante inglês Moe em seu livro Viagens ao Interior do Brasil. Certo especulador, numa maravilhosa previsão, mandou grandes remessas de espartilhos para senhoras que nunca haviam ouvido falar em tal armadura. Outro enviou patins para o uso de pessoas que ignoravam por completo poder a água transformar-se em gelo. Ou seja, então o Brasil começou a adquirir produtos que nem utilizava aqui. A quantidade de coisa que começou a entrar aqui, muitas vezes sem utilidade alguma. Essa afirmação pode ser explicada pela a opção C está correta. Vantagem dada aos britânicos a partir dos tratados de 1810. Eu já tinha dado a resposta anteriormente, então é muito fácil identificá-la aqui nas opções disponíveis, né? Então, questão 4, letra C de Coca-Cola. 5. Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma verdadeira redescoberta do Brasil. Como assim, que redescoberta do Brasil? É porque, na verdade, o mundo passou a prestar atenção no Brasil. Entenderam? Porque aí muitos viajantes vieram para o Brasil e descobriram esse mundo imenso que é o Brasil. O Brasil é um país continental, com dimensões continentais. Então muitas pessoas começaram a vir para cá e se surpreenderam com o tamanho desse país. Então é a redescoberta. Tá? Como identificou Mary Pratt, graças à ação de inúmeros viajantes europeus, bem como as missões artísticas e científicas que percorreram o território, colhendo diversas informações sobre o que aqui existia. Foram registrados os diversos grupos humanos encontrados, legando-nos um retrato de diversos tipos sociais. Rica e fundamental foi a descrição que fizeram da natureza, revelando ao mundo diferenciadas flora e fauna. Entretanto, até o início dos 800, os estrangeiros foram proibidos de percorrer as terras brasileiras e eram quase sempre vistos como espiões e agentes de outros países. O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros no Brasil está ligado. Ou seja, antigamente, até a chegada da corte portuguesa no Brasil, a presença de estrangeiros de outras nacionalidades era mal vista.
Então, os caras eles eram vistos com desconfiança. A partir da presença da corte portuguesa e da abertura dos portos, uma grande quantidade de pessoas das mais diversas nações começaram a vir para cá. E aí redescobriram o Brasil. Muito bem. Então, isso está ligado, portanto, letra A política joanina, no sentido de modernizar o Rio de Janeiro, inclusive com o projeto de criar uma escola de ciências, artes e ofícios. Ok? Então, as outras questões, as outras opções não estão corretas. A letra B, alguém poderia ter marcado, a pressão exercida pela Inglaterra para que o governo de Dom João permitisse entrar. Não, a Inglaterra não fez pressão. A Inglaterra queria ganhar dinheiro do Brasil. Muito bem. 6. Observe o mapa. Olha só. A quantidade, se você pensar o Brasil aqui, o Brasil está mais ou menos nesse território aqui. O Brasil é um país imenso. E aqui estão um território mais ou menos do mesmo tamanho, mas cheio de países menores, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Equador, 2 o Peru, 3 a Bolívia, 4 o Chile, 5 a Argentina, 6 República do Prata, que depois o Uruguai, 7 Paraguai, 8 República de Santa Catarina, porque em determinado momento da história brasileira a Santa Catarina se separou, como também se separou o Rio Grande do Sul, né? Bem, então, de 8 aqui para baixo, de 8, 9, 10, 11, ou seja, mostram territórios que poderiam ter se separado do Brasil em algum momento, por causa de revoltas, por causa da necessidade de administrar melhor o território. Então, em algum momento da história, o território brasileiro, o território colonial brasileiro, ele foi dividido. E mesmo depois da independência, também houve movimentos separatistas. Bem, esse mapa foi feito a partir da suposição de que, se a família real portuguesa não tivesse vindo para o Brasil em 1808, o processo de independência brasileira teria sido diferente. O mapa permite a seguinte conclusão. Aqui é a letra C. A corte portuguesa no Brasil foi capaz de manter a unidade territorial da colônia, submetendo-a ao regime monárquico. Ou seja, a atuação direta de Dom João VI fez com que a unidade territorial se mantesse. Peraí, Edmar, como que isso aconteceu? Porque Dom João VI se empenhou em reprimir possíveis revoltas separatistas. A mais emblemática delas foi justamente a Revolução de Pernambuco, que tentava proclamar uma república aqui. Inclusive, a Revolução de Pernambuco tinha uma intenção de resgatar o Napoleão lá da Ilha de Santa Helena e trazê-lo para o Brasil para governar a República Pernambucana, mas isso não saiu do papel, ficou só no plano das ideias. De qualquer modo, portanto, esse seria um mapa com possíveis países que poderiam surgir aqui da América Portuguesa, mas não surgiu até a independência, porque Dom João VI atuou para manter a unidade territorial intacta, tá? E aí depois o seu filho, que é Dom Pedro I, também vai se empenhar da mesma forma. E o seu neto, que é o Dom Pedro II, também terá que atuar para manter a unidade territorial. Tá bom? Então, talvez o grande legado de Dom João VI para o Brasil seja justamente o seu empenho em manter a unidade territorial. Ok? Questão 7. Das alternativas abaixo, aquela que diz respeito à modificação das relações entre a metrópole e a colônia, a partir da transferência da família real para o Brasil em 1808, essa é bem fácil, questão bem fácil, bem básica. Letra C. A abertura dos portos às nações amigas, que interrompeu uma proibição que perdurou 300 anos. Edmar, que proibição é essa? O exclusivo colonial, o pacto colonial. Mas peraí, que proibição? Ou seja, o pacto colonial previa que o Brasil não poderia comercializar com nenhum outro país que não fosse Portugal. Então, quando há a abertura dos portos, o Brasil passa a poder governar com qualquer país que quisesse. Ok? Então, a abertura dos portos acaba com o pacto colonial. A abertura dos portos acaba com o pacto colonial. E assim, na prática, o Brasil deixa de ser efetivamente colônia.
economicamente falando, né? Politicamente, o Brasil só se tornará independente no dia 7 de setembro, mas economicamente o Brasil passa a ter mais autonomia. Ok? Vamos embora. Questão 8. Isso aqui tá lindo. Ó, isso aqui, eu vou... basicamente, isso aqui você tem que ler esse texto todo com muito cuidado, pegar todas as informações para você conseguir responder de forma correta. As questões até que não são difíceis não, tá? Mas a questão é o seguinte, que todas as vezes que eu der um texto grande assim, então aquela recomendação está válida. Marca o texto bonitinho, destaca as palavras que você não conhece, procura no dicionário, depois volta aqui. É um exercício difícil, mas necessário. A leitura de documentos à época é um processo que demanda um certo esforço. Tem que, então, se empenhar para conseguir desvendar a mensagem do texto. Então, vamos lá devagarinho. Nas linhas que se seguem, encontramos, em primeiro lugar, alguns exemplos de leis que durante séculos regulamentaram a economia brasileira. Em seguida, temos fragmentos de um decreto, a Carta Régia, de janeiro de 1808. Depois da leitura, responda às questões. Tinha uma crase ali, não está ali. Bem, as leis. Vamos lá. Primeira lei, 1591. Decreto fecha os portos do Brasil aos navios estrangeiros. Beleza? É o exclusivo colonial. É o pacto colonial, né? Então fecha o porto. 1603, o governo português decreta o monopólio real da pesca da baleia. Ou seja, só poderia pescar baleia. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de baleia que tinha no litoral brasileiro. A Baía de Guanabara, inclusive, foi chamada da Baía das Baleias, porque era muita baleia que tinha lá. Acabou tudo. Acabou tudo. A gente... Não, meu Deus do céu, que tristeza. Então, só Portugal poderia pescar e caçar baleia. 1642, a coroa portuguesa estabelece um monopólio sobre o tabaco. Só a coroa portuguesa poderia explorar e vender o tabaco produzido aqui na colônia. 1658, é imposto pela coroa o monopólio do sal. Então, mesma coisa. 1682, o governo português cria a Companhia do Comércio do Maranhão. Para quê? Para monopolizar o comércio dos produtos maranhenses e também para mandar mão de obra para lá. E justamente a criação da Companhia do Comércio do Maranhão vai levar a ineficácia da atuação da Companhia do Comércio, vai levar à revolta de Beckman, ok? 1731, Carta Régia estabelece um monopólio sobre a extração de diamantes. Só Portugal. E tem, gente, isso aqui é o compilado de algumas leis. Tem um monte de leis que demonstram, cada uma delas, que só Portugal poderia atuar de forma liberada, de forma legal, na exploração dos produtos econômicos aqui na colônia. Finalmente, em 1785, o governo português proíbe as manufaturas de tecidos no Brasil. Beleza? Então, todas essas leis, elas convergem para o quê? Exatamente, Gabriela, que Portugal tem um monopólio das atividades econômicas sobre a sua colônia, porque prevalecia o pacto colonial, o exclusivo colonial. Muito bem, Gabi. Vamos lá. A Carta Régia, que é o documento, né, de 1808. Primo, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha leal coroa, ou em navios dos meus vassalos. Segundo, que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos que bem lhes parecer a benefício do comércio e agricultura que tanto desejo promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, à exceção do pau-brasil ou outros notoriamente estancados.
Primo lá não é o primo filho da minha tia, não. Primo é primeiro, né? Então é o seguinte, aqui na verdade esse documento, por mais rebuscada que seja a linguagem, está dizendo basicamente o seguinte, ó, tô abrindo os portos. Pode vir todo mundo que quiser comercializar, que eu tô agora facinho, agora pode vir aqui. Então, Dom João VI abre os portos brasileiros para as nações amigas, vírgula, Inglaterra. Muito bem. Relacione o conjunto de leis ao decreto de 1808. Ou seja, relacionar, na verdade, você pode fazer uma relação por aproximação ou você pode fazer uma relação por contraste. O que, na verdade, está acontecendo aqui, o que essa questão está pedindo, é que, na verdade, você vai apontar que, no final das contas, quem ainda manda na bagaça é Portugal. Mas Portugal está dando a permissão para que outros produtos sejam comercializados aqui, outras nações possam comercializar produtos, tá? Enfim, então está numa situação ali meio híbrida. Portugal manda, mas Portugal permite que outras nações comercializem. Então depois vocês dão uma olhada lá no texto da resposta, tá? E aí qualquer dúvida me chama lá no fórum, beleza? Letra B. Analise as situações políticas de Portugal e do Brasil que levaram à promulgação da Carta da Régia de 1808. O que basicamente eu estou dizendo aqui é que, graças à invasão e às ameaças francesas, Portugal acabou ficando sem escolha, tendo que trazer toda a corte portuguesa para o Brasil, todo o corpo burocrático imperial foi trazido para o Brasil, e aí com isso o Brasil precisou ser elevado, precisou abrir os seus portos para que tivesse uma dinamização econômica, porque a demanda por produtos da corte requisitava isso, né? Que é uma abertura comercial para comercializar principalmente com a Inglaterra. Porque o Brasil fazia comércio com a Inglaterra, mas de forma indireta, porque o produto era extraído daqui, levado para Portugal, e de Portugal era levado para a Inglaterra, entende? Ou então é uma companhia de comércio, uma empresa privada, pegava o produto e levava para a Inglaterra, sempre com o aval ou sob autorização de Portugal. Agora não, agora está de boa, um navio inglês poderia aportar aqui, né? Ele poderia aportar aqui, pegar aqui, sei lá, produtos daquela época lá e levar para a Inglaterra e trazer também produtos manufaturados, como calça, roupa, cinto, iPad, enfim, um monte de produtos que a Inglaterra já produzia naquela época. Beleza? Letra C. Relacione o decreto de 1808 aos tratados com a Grã-Bretanha em 1810. O decreto de 1808 é a abertura dos portos. Os portos são abertos para o comércio com todas as nações amigas. 1810 são acordos específicos com a Grã-Bretanha para facilitar o comércio com a Grã-Bretanha, dando taxas preferenciais para a Grã-Bretanha. Ok? E aí, com isso, a Grã-Bretanha vai inundar, vai haver um verdadeiro tsunami de produtos ingleses e britânicos aqui no Brasil. Por isso que até hoje a gente fala inglês britânico aqui, né? Muito bem. Depois, então, vocês dêem uma olhada lá. Não sei se está balançando aqui o computador, porque eu estou escondido aqui no cômodo da minha casa para que vocês não ouçam os barulhos dos meus filhos alegres e felizes, né, brincando por aí. Questão número 9. Napoleão pressionou e Dom João, covarde, prendeu os ingleses residentes em Lisboa. Só que a invasão francesa já estava em curso. O pavor tomou conta da nobreza. Lá vêm os plebeus franceses cantando essa música desgraçada de liberdade, diziam eles. Os velhos britânicos, porém, estavam ali e tinham interesse em salvar a pele da corte lusitana. Esse trecho está no livro do Mário Schmidt, Nova História Crítica do Brasil, 500 anos de história mal contada. Assinale a alternativa que indica o contexto histórico a que se refere o texto. A alternativa correta, letra D, bem fácil essa questão, transferência da corte para o Brasil com ajuda britânica e a consequente abertura dos portos às nações amigas, que é o Tratado de 1808. Ok?
Muito bem, olha só que bacana. Nós temos aqui duas pinturas, né, dois retratos. Né? O retrato não era, naquela época, tirado com uma máquina fotográfica. O retrato era uma pintura que tentava retratar uma pessoa de uma forma mais realista possível. É claro que o retratista ele acabava dando um glamour ali para o retratado. Por quê? Porque quem tinha dinheiro para pagar isso era gente muito rica. Aqui está o Napoleão, lindo, maravilhoso, com a sua protuberância adiposa aqui, né? De muito vinho, de muita champanhe que ele tomava. E aqui Dom João VI, esse homem maravilhoso. Percebam que a postura é parecida. Percebam que talvez os trejeitos, a forma de olhar para o retratista, enfim, até mesmo a disposição dos móveis aqui, a pessoa no primeiro plano, os móveis atrás, enfim, bem parecido, né? Aqui quem pintou foi em 1812, o Jacques-Louis David, meu francês é ótimo, e aqui é o Debré, que fez em 1807. O Debré também é francês. Houve uma missão francesa, os franceses vieram daqui também pintar o Brasil. Os franceses também falaram, não, por que só os ingleses podem entrar aí? Nós também queremos. Enfim, no ano de 2010, comemorou-se as relações Brasil-França. Verificamos que as interfaces que ligam as duas nações são marcantes ao longo de toda a nossa história. A presença da família real portuguesa no Brasil em 1808 motivou, entre outros eventos, a vinda da missão artística francesa em 1816. Depois que Napoleão saiu do poder, aí que a missão artística francesa veio. Por quê? Letra A. O estilo neoclássico trazido pelos artistas franceses traduziu o modelo ideal de civilização, de acordo com os padrões da classe dominante europeia, sendo essa a imagem que o governo português desejava transmitir nesse momento do Brasil. Ou seja, a missão artística francesa tinha o intuito de demonstrar ao mundo que a corte portuguesa, estando no Brasil, era tão sofisticada quanto qualquer outra corte europeia. Portanto, eles, ao utilizarem as técnicas, os recursos e o estilo neoclássico, queriam justamente demonstrar isso. O estilo neoclássico já estava presente nas manifestações culturais e artísticas desde o início da Revolução Francesa, e aí se consagrou, né, nesse período. E depois foi trazido também para o Brasil e procurou, através desse movimento, representar, demonstrar, retratar a corte brasileira aqui nos trópicos. Beleza, moçada? Então é o seguinte, se ficou alguma dúvida dessas questões, por favor me chamem no fórum, não tenham medo, mandem mensagem, mandem um alô, mandem um beijo, mandem um abraço, mandem qualquer coisa, mas não deixem de estudar. Um grande abraço para vocês, espero que vocês fiquem bem, até a próxima aula. Um abraço, até mais, tchau!